Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa OAB na TV da 12ª Subseção, composta pelas comarcas de Cravinhos, Jardinópolis, Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Ribeirão Preto e Serrana. Esse programa tem apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Estamos na Semana da Consciência Negra, por isso, no programa de hoje, falaremos sobre racismo e discriminação. Nesse primeiro bloco, conversaremos com o Dr. Devanir Daniel da Silva, que participa da Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios da 12ª Subseção da UAB. No segundo bloco, falaremos com o Dr. Carlos César da Silva, também integrante da comissão. Dr. Devanir, muito obrigada pela presença. Doutor, qual é a diferença entre racismo, preconceito e discriminação? Renato, obrigado pelo convite. A diferença se consiste da seguinte forma. Racismo é a afirmação da superioridade de uma raça em relação a outras, né? Essa afirmação de superioridade é pautada pelo pensamento de que determinados seres humanos são superiores a outros seres humanos. Superioridade essa que é oriunda de determinados pensamentos no que tange a certas características físicas, né? Características culturais, virtudes e determinadas qualidades dos seres humanos, né? O racismo, né, com as suas diferenças, fazem surgir o preconceito. O que seria o preconceito? O preconceito seria a opinião pública, a opinião individual de um determinado ser humano ou diversos seres humanos com relação a outros seres humanos. É o senso crítico de opinião do ser humano com relação a outras pessoas, né? Que por suas vezes faz surgir o processo de discriminação. O que seria discriminação? Discriminação seria diferenciar, separar, agir como se determinados seres fossem diferentes de outros, pautado naquela relação de que existe uma diferença de raça entre pessoas, né? Simplesmente pela cor da pele. Simplesmente pela cor da pele. O que é o crime de racismo? O crime de racismo é aquele tipificado no artigo 20 da Lei 7.716 de 1989, né? É importante dizer, Renata, que é um crime inafiançável, né? E imprescritível, né? Tem sua pena de 1 a 3 anos, né? De reclusão, né? E, de certa forma, é um crime que fere muito a sociedade. Fere muito a sociedade brasileira, porque o racismo é uma situação que sempre perdurou no Brasil e pelo fato de existirem leis como essa, muitas vezes não é suficiente para combater tal preconceito. Como é caracterizado o crime de racismo? Se caracteriza da seguinte forma, né? Consiste em praticar, induzir e incitar preconceito ou discriminação, ou seja, com base em quê? Na raça, na etnia, na religião ou na procedência, na origem da pessoa. Como, por exemplo, um paulista, um nordestino, mais especificamente, um nordestino que é discriminado aqui em São Paulo, você é nordestino, em razão da sua origem, em razão da raça, caso o negro, em razão da religião, um católico ou um evangélico. É essa situação que caracteriza com base nos elementos do tipo penal que está previsto na Lei 7.716 de 89. Dessa forma que se caracteriza. E a injúria racial, o que é? A injúria racial, de certa forma, tem os seus elementos similares ao crime de racismo, né? Existem algumas diferenças. Quais seriam essas diferenças? Uma delas seria pelo fato de ser um crime que se procede mediante queixa, né? Queixa-crime. E também pelo fato de ter o prazo decadencial, já que o crime de racismo é imprescritível. Então, a partir do momento que uma determinada pessoa sofre um preconceito que possa ser tipificado no artigo da injúria de forma qualificada, que é o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, ela tem um prazo de 6 meses para
ingressar com a queixa-crime, né? Se não ser feito isso nesse prazo decadencial, perde-se esse direito, né? E a diferença principal que eu acredito que existe, né, seria o fato de que, ao se tipificar a injúria racial e o crime de racismo, é preciso analisar o dolo específico. Ou seja, se a pessoa cometeu o crime de preconceito com base na cor da pele, precisa se verificar se ela cometeu esse crime com a intenção de prejudicar, de ofender apenas a pessoa. Se isso ocorreu, aí ela vai ser tipificada no artigo da injúria racial, artigo 140, ou se ela cometeu esse crime com a intenção de ofender uma coletividade. Então, ofendendo a coletividade, ela vai ser tipificada no crime de racismo, que é o artigo 20 da Lei 7.716 de 89. Então, analise o dolo específico da pessoa. O senhor pode dar algum exemplo da injúria racial? Injúria racial, um exemplo seria: ô seu negro, faz essa coisa direito. Você utiliza-se das palavras não com base de pensando na coletividade, de ofender uma coletividade. Você utiliza essas palavras para apenas ofender a honra objetiva da pessoa. A sua intenção não é ofender uma coletividade toda. Já uma outra situação que eu acredito que possa se encaixar melhor no crime de racismo é você utilizar do seguinte termo: ou seja, negro não presta, preto não presta, preto é tudo vagabundo. Você já está ofendendo uma coletividade toda, um conjunto de pessoas. Então se diferencia dessa forma. Certo. No seu entendimento, há resistência à aplicação das leis antirracismo no Brasil? Renata, infelizmente, hoje em dia, há sim uma resistência. Em qual ponto? A lei de racismo é uma lei mais severa. Né? Por quê? Por conta da inafiançabilidade e também da imprescritibilidade. Eu percebo que há muitos julgados que os juízes tentam desqualificar, lógico que tudo com o argumento de advogados que estão lá para efetuar a defesa de seus clientes, né? Tentam desqualificar o tipo penal do racismo, jogando para injúria racial. Por quê? A injúria racial é um crime que, para a sociedade, é menos grave do que o racismo, né? Então, eles tentam desqualificar dessa forma. Por quê? Porque eles podem atingir vários benefícios com essa desqualificação. Um primeiro benefício, conforme já dito, é ter ocorrido a decadência, porque são só o prazo de 6 meses. Você imagina a situação de 2 anos atrás ter ocorrido um crime de racismo. E aí o Ministério Público faz a denúncia, né? Porque a competência do crime de racismo é do Ministério Público. E aí o juiz entende que não se trata de racismo, se trata de injúria racial. Já esgotou o direito da pessoa de representar mediante queixa. Então, há sim um entendimento de que a lei de racismo não é aplicada de forma tão eficiente no Brasil. Certo. Em casos de racismo, é importante que a pessoa entre com ação na esfera criminal, mas também na esfera civil? Sem dúvida, Renata. Eu penso que a esfera criminal e a esfera civil devem correr juntamente. Né? Por quê? A esfera criminal tem o seu caráter punitivo, ou seja, coibir para que a gente possa cometer novamente o tipo de delito, injúria ou racismo. Mas muitas vezes, infelizmente, no Brasil, dói mais no bolso da pessoa quando tirado quantia. Então, é necessário que a pessoa que se sinta ofendida ingresse com a ação pleiteando a reparação civil por um dano causado, né? E uma indenização severa, porque doendo no bolso a pessoa vai ter o caráter reflexivo e reeducativo para que não possa cometer novamente o determinado delito. Vale mais doer no bolso do que aplicar outras medidas punitivas. O racismo no Brasil, ele é racial, efetivamente, ou ele é social? Existe diferença entre esses dois tipos de racismo? Renato, o racismo no Brasil, ele é cultural. Por que cultural?
Porque é fato que existe aquela ideia de que o negro não pode ser rico, existe aquela concepção de que o negro que está se utilizando um bom terno não tem condições de comprar esse terno, ou então está dirigindo um carro, não deve ser o dono do carro. Existe, é o motorista do veículo. Existe essa ideia cultural de que o negro não tem essas condições. Mas é uma ideia equivocada. Por quê? Porque já está claramente comprovado que não existe diferença entre qualquer ser humano. Por que não existe diferença? Porque, na essência, somos todos iguais, ou seja, pertencemos a uma única raça, a espécie humana, né? Seria a espécie dos seres humanos. Então, não há essa diferença. Né? Então, seria uma questão cultural e até mesmo social, né? Por quê? Porque existe a intolerância que perdura na atualidade desde épocas anteriores, né? Aquela questão de discriminação, a visão de que existe uma diferença entre determinados povos, determinadas raças, só que não existe essas diferenças. Então há essa diferença cultural e social, acredito eu, principalmente cultural. Reiterando, biologicamente somos todos iguais, que tem eventualmente a diferença de cor de pele apenas. Justamente. Exclusivamente. Justamente, Renato. Já existiram no Brasil leis segregacionistas? Renata, já existiram sim leis segregacionistas. Em 1890, né, o Código Penal trazia vários elementos normativos que proibiam a cultura negra. Como, por exemplo, existia a questão de que negro não poderia frequentar determinados lugares. Tinha a questão também da lei da vadiagem, né? Qual que era o conteúdo, o objetivo da lei da vadiagem? Era punir negros que estivessem desempregados com esse argumento de que eram pessoas vadias, né? Proibiu-se também com esse código de 1890 a capoeira, as religiões. Então, existiu sim leis segregacionistas no Brasil. Dr. Devanir, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Renata. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. Voltamos agora com o programa OAB na TV, hoje falando sobre racismo e discriminação. Nesse bloco, vamos conversar com o Dr. Carlos César da Silva, membro da Comissão do Negro e Assuntos Antidiscriminatórios da 12ª Subseção da OAB. Lembrando que esse programa tem apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Dr. Carlos César, muito obrigada pela presença. Obrigado, eu. Na sua opinião, o racismo ainda é forte, é latente no país? Olha, Renata, além de muito forte, o racismo no Brasil tem uma peculiaridade chamada de racismo velado. Ou seja, ninguém é racista no Brasil. Todo mundo gosta do negro, todo mundo é antirracista, até o momento que se depara com alguma situação. Para a minha afirmativa não ficar no vazio, eu vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo. Exemplos pessoais. Eu estava no prédio onde eu trabalho, onde tem um escritório, e perto do elevador, atendendo meu celular. Quando eu terminou a ligação, coloquei o celular no bolso, entrou uma pessoa e simplesmente virou para mim e me indicou, por favor, 5º andar. Ascensorista. Quer dizer, o negro no Brasil hoje, não importa se bem vestido ou mal vestido, ele é julgado pela sua cor. Porque o problema do racismo é um problema cultural, social até, eu diria. Não importa a vestimenta. Só para te dar mais um exemplo do que eu estou falando, em outra ocasião, eu estava trabalhando como consultor de contratos numa imobiliária. Quando eu cheguei para o expediente de trabalho, com o traje forense novamente,
eu fui interpelado por uma pessoa perguntando se eu era pastor ou estava vendendo Bíblias. Ou seja, é difícil. É um racismo velado, é um racismo forte ainda, muito acirrado. Há muita concentração de racismo no Brasil, sim, Renata. O que o doutor acha dos traficantes que se converteram ao evangelismo e expulsaram líderes religiosos do candomblé e da Umbanda dos morros cariocas da Baixada Fluminense? Isso é um absurdo. Eu vou falar como evangélico, que eu sou também, no seguinte aspecto, no seguinte sentido, veja bem. Todas as pessoas que se dizem evangélicos ou cristãs, elas têm que partir da seguinte premissa: elas estão representando a Cristo, certo? Evangelho significa boa nova, cristianismo significa que é um cristão que segue a Cristo. E Cristo é o maior ou o nosso melhor exemplo de antirracismo, de antissegregação. Jesus Cristo foi a pessoa que menos segregou e que nos deu muitos exemplos. Quer que eu te dou um? Na Bíblia está relatado o fato que Jesus se encontrou com uma mulher. Naquela época, a mulher, primeiro, que não tinha muito valor social. E, em segundo lugar, que um judeu jamais conversaria com um samaritano, que era uma outra raça de pessoas. Mas Jesus Cristo teve um encontro naquele momento com aquela pessoa, nos dando o exemplo de que não deve haver a menor segregação, a menor discriminação. Isso é um absurdo. Um traficante que se diz convertido e que expulsa um pai de santo, expulsa um líder religioso, por ser esse líder religioso de raiz de religião africana, é um absurdo. Isso é um crime, aliás, Renata. É um crime previsto em lei federal e que deve ser, assim, severamente punido. E em esfera federal, não é em juizado especial, juizado, né, sabe? O pessoal tem essa visão de que vai processar numa esfera menor. Não, é um crime federal. Além dessa expulsão, houve também invasão. Sim. Dos locais. E veja bem, a invasão em qualquer prédio, quer seja ele público ou privado, por si só já é um crime. Que dirá numa instituição religiosa, que é protegida por lei. O Estatuto de Proteção ao Negro, de Igualdade Racial, a Lei 7.798, que foi regulada agora atualmente em 2010, ela protege as religiões que tenham raízes africanas. Então, por si só, já é um crime a invasão de um patrimônio público ou privado, que seja. Que dirá um patrimônio protegido por uma lei federal. O que é liberdade de crença? Liberdade de crença. Nós vamos assim dividir esse assunto em alguns tópicos para que a gente possa ter um melhor entendimento. Primeiro, a liberdade de crença ela é protegida constitucionalmente, ok? O artigo 5º, inciso 6º, ele protege a liberdade de crença. Eu sou livre, eu tenho o livre arbítrio, o livre convencimento de crer em alguma coisa ou de até não crer. Eu posso ser um ateu, eu não creio em nada. Então a Constituição brasileira, ela me dá esse direito, ela me garante esse direito de crer ou não em qualquer crença, religião ou não crer, ok? A liberdade de crença, então, ela se divide em 3 aspectos propriamente dita. A liberdade de crença, que eu tinha já explicado para você, a liberdade de culto e a liberdade de organização. Todos esses aspectos protegidos pelo artigo 5º, inciso 6º, ok? A liberdade de culto, de expressão, inclusive, eu posso me expressar religiosamente e dentro da minha crença em qualquer lugar, tá ok? Sendo totalmente protegido pela Constituição Federal. A liberdade de organização também, eu posso me organizar enquanto religião e, nesse sentido, não há nenhuma óbice, nenhum obstáculo para que isso aconteça. Na liberdade de culto, em que momento eu passo a atingir o limite do outro? Eu invado a esfera do outro? Ok, perfeito. A partir do momento em que você começa a desrespeitar aquilo em que eu acredito. No caso que você citou, uma invasão. No caso, o traficante ou suposto evangelismo,
expulsando um outro clérigo da sua religião, da sua igreja. Isso você está invadindo o espaço do outro. A minha liberdade começa onde a sua termina e vice-versa. Doutor, o Brasil, é um Estado laico. O que é o princípio do Estado laico? Boa pergunta. Vamos fazer da seguinte forma, eu vou te dar o contrário do que é um Estado laico para poder explicar o que é isso. O Estado não laico, ou Estado teocêntrico, teocrático, é aquele Estado que adota uma religião. Por exemplo, o Vaticano é um Estado, é um país em que a religião oficial é o catolicismo. O Irã é um país em que a religião oficial é o islamismo, ok? O Estado laico é aquele Estado em que ele não interfere na religião, de forma alguma. O artigo 19 da Constituição Federal nos diz que é o seguinte: o Brasil ele não vai interferir de forma alguma na religião, em qualquer aspecto, em qualquer âmbito. Por exemplo, na cadeia, uma entidade pública, o Estado não pode colocar uma religião na cadeia. Ele abre as portas para qualquer religião que queira ali fazer o seu trabalho. Mas ele, enquanto Estado, não pode determinar uma religião para os presos. Isso é um Estado laico. O Estado ele não interfere na livre consciência do cidadão em ter a sua religião. Qual a sua opinião sobre a discriminação religiosa no ambiente de trabalho? Veja bem, às vezes essa discriminação começa na entrevista de trabalho, na entrevista de emprego. Lá no seu formulário que você está preenchendo, é perguntado a sua religião ou a sua posição enquanto uma religião ou outra, porque às vezes o empregador ele tem uma determinada religião, uma determinada preferência, inclusive religiosa, e não quer que seus trabalhadores tenham outra. Isso é uma discriminação. Por quê? A crença da pessoa não interfere no seu conhecimento técnico ou na sua aptidão para o trabalho. Não vai ser isso, não vai ser a crença da pessoa que vai torná-la mais ou menos apta para o trabalho, ok? Então, nesse sentido, começa essa discriminação no trabalho. E no ambiente de trabalho propriamente dito, como ocorre? Quais são as formas de ocorrência de discriminação religiosa? Após o contrato, então, de trabalho, surgem algumas situações de discriminação religiosa. Por exemplo, a pessoa guardadora de sábado. Existem algumas religiões que guardam o sábado como dia de guarda. Essas pessoas são discriminadas no seguinte sentido: olha, e pela disparidade do patrão e do empregado, pela força que um tem e o outro não, ele é obrigado às vezes a trabalhar um dia de guarda, ok? Então, nesse sentido, então já ocorre e continua então a discriminação religiosa. E nesse caso, ele tem direito a guardar o dia? Sim, existem leis federais e estaduais que protegem o trabalhador nesse sentido. Não só o trabalhador, Renata. Nós temos 3 exemplos de estados que são vanguarda no Brasil em termos de lei, que é o Mato Grosso, o Distrito Federal e o Estado de São Paulo. Vanguarda que eu digo no seguinte sentido: eles têm leis a mais, além do que a federação concede aos trabalhadores, aos estudantes. Por exemplo, no Estado de São Paulo existem leis que protegem os estudantes com relação a vestibulares, a provas que caem em determinados dias. Não são só os adventistas que guardam o sábado, os judeus também guardam o sábado. E esse dia em específico, esse dia de guarda em específico, é protegido por lei no Estado de São Paulo, no Distrito Federal e no Mato Grosso, e por lei federal também. Dr. Carlos César, abro agora espaço para suas considerações finais. Obrigado, Renata. É muito importante nós lembrarmos nesse dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, que nós precisamos ter um pouco mais de consciência humana. Tendo isso em vista, nós não necessitaríamos de dias para relembrarmos, dias para podermos refletirmos sobre certos assuntos. Nós estamos diante de uma situação em que há uma desumanidade, uma desumanização da pessoa. E essa falta de humanidade, de consciência humana, é que nos faz, no dia de hoje, ou no dia de amanhã, no dia 20 de novembro,
termos essas reflexões, termos essas considerações sobre racismo. Dr. Carlos César, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Esse foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, composta pelas comarcas de Cravinhos, Jardinópolis, São Simão, Santa Rosa de Viterbo, Serrana e Ribeirão Preto. Lembrando que o nosso programa teve o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigada pela audiência. Até o próximo programa.